Está de cabeça quente é realmente motivo para a gente poder falar qualquer bobagem sem nenhuma repressão? No vídeo de hoje eu quero comentar com você a declaração machista do zagueiro Gabriel Marques, do Red Bull Bragantino, contra a árbitra Daniela Muniz. E também fazer uns apontamentos sobre o caso do Vinícius Júnior, que eu acho que cabem muito bem aqui também. Você encontra tudo isso aqui porque somos o Joga Direito, canal especializado em direito e futebol. Então, se você já quer saber as implicações que esses casos podem ter, eu te peço para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. A sua participação é fundamental. Mas agora sim, roda a vinheta porque a gente tem muita coisa para trocar ideia. Bora começar esse vídeo. Joga direito! Se você não sabe o que é que está acontecendo, eu quero compartilhar aqui com você as falas do zagueiro do Red Bull Bragantino, Gabriel Marques, contra a árbitra ao final do jogo. Isso aqui é a repercussão das quartas de final do Campeonato Paulista de 2026. O São Paulo venceu o jogo por 2-1 e ao final do jogo o jogador deu esse tipo de declaração. Veja só. Primeiramente eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. E ele continua. Era sonho da gente chegar à semifinal ou até a final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo. Pô, super respeitoso. Eu sou casado, eu tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres, acrescentou. A declaração, é claro, não pegou nada bem pelo machismo latente. Ele basicamente atribui a condição de ser mulher da árbitra para dizer que ela necessariamente vai ter uma arbitragem ruim e que para jogos decisivos só homens seriam confiáveis para apitar uma partida de futebol. Como se a gente não olhasse aí a torto e a direito um monte de árbitro, homem, fazendo cagada nas decisões. Só que pouco tempo depois de ter dado essa declaração, o jogador foi pro vestiário, tomou um banho e resolveu se retratar. Ele fez isso bem? Mais ou menos. Dá uma olhada aqui no que ele falou. Eu falei coisas que não devia naquele momento para Daniela. Fui no vestiário dela para pedir perdão, para assistente dela também. Então eu estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres, que possam me perdoar pela minha fala. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então eu tô aqui para pedir perdão, disse o zagueiro, após ter ido ao vestiário conversar com a árbitra. O clube dele não gostou muito dessa história não e está pensando em punir o jogador pelas suas declarações. Pelas suas redes sociais, o Red Bull Bragantino soltou a seguinte nota de repúdio. O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e principalmente à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida. Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Serri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente, em nome da instituição, e reconhecer o erro. Ambos também atendem à imprensa no local. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito, seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta. Basicamente aqui, então, o Red Bull dizendo que vai fazer algum tipo de punição, só vai decidir qual. Se vai ser alguma suspensão ao jogador, se vai ser uma questão financeira, aquilo que couber melhor no regime de contrato. Mas não para por aí não. A Federação Paulista estuda também realizar uma denúncia contra o jogador ao Tribunal de Justiça Desportiva. No STJD, caso o jogador seja denunciado, provavelmente será pelo artigo 243-G, o mesmo que foi utilizado quando o atacante Dudu, que hoje joga no Atlético Mineiro, foi misógino com Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e também utilizado quando Abel Braga, ex-técnico do Internacional, fez declarações homofóbicas ao se referir à camisa de treinos do Internacional. O artigo diz o seguinte, 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, suspensão de 5 a 10 partidas, se praticada por atleta, além de multa de R$ 100 a R$ 100.000. Para que você tenha uma ideia, nesses casos que eu dei exemplo, o Dudu pegou 6 jogos de suspensão, além do pagamento de multa, e o Abel Braga pegou 5 jogos de suspensão, também pagando multas. Como essa é uma competição estadual, o jogador, se for condenado, vai pegar suspensão apenas para jogos que envolvam a Federação Paulista de Futebol. Como o time dele já foi eliminado da competição, ele só cumpriria essa suspensão no ano que vem, caso esteja jogando em um clube
que dispute uma competição organizada pela Federação Paulista. Para além de todo o machismo que é inaceitável e não tem nenhuma justificativa, a grande questão que fica é o que é que a gente faz com esse tipo de jogador? Porque a gente sabe que não é um caso isolado, não é algo que só esse jogador pensa, e que punindo ele esse problema acaba deixando de existir. Será que não está na hora da gente fazer algum tipo de ação educativa com esses jogadores? Eu estou te dizendo isso pelo seguinte: a gente sabe que no direito a punição ela é necessária, mas sozinha ela não resolve nenhum problema social. Será que não está na hora da gente pegar, através das federações, criar iniciativas que debatam questões de gênero para os atletas? Será que não está na hora da gente exigir uma formação de pensamento crítico sobre o básico de convivência na sociedade? Isso vale também para o caso do Vinícius Júnior. A gente sabe que aquele jogador, o Gianluca Prestiani, que já tem um histórico horroroso, como saíram nas notícias, não vai parar apenas com uma suspensão de algumas partidas. A gente precisa fazer com que essas pessoas entendam que alguns limites da convivência em sociedade não podem ser ultrapassados. E não porque a mãe ou a esposa falou para você que você não devia fazer isso e foi xingado. Porque convenhamos, que desculpinha mais ou menos. O que a gente precisa aqui, na verdade, é primeiro uma atualização dos códigos de justiça desportiva, mas mais do que isso, já que o futebol quer tanto se profissionalizar, quer tanto criar ali um ar empresarial, está na hora de medidas de governança e compliance claras, objetivas. Está na hora de treinamento técnico para os jogadores, para que eles aprendam, de uma vez por todas, que a qualidade da arbitragem não depende em nada de uma questão de gênero. O mundo já é muito hostil com as mulheres, e esse tipo de coisa, querendo colocar elas em algum lugar específico, muitas vezes fomenta uma série de violências, e a gente sabe o alto número de feminicídios que a gente tem no nosso país. Muita coisa ainda pode acontecer. Espero que o Gabriel reflita sobre as suas ações, que ele realmente tenha aprendido. Mas a gente precisa criar um mecanismo de proteção para as mulheres para que isso não se repita e que, caso aconteça, a gente garanta, através de ferramentas, um novo tipo de conscientização e que as punições sejam cumpridas. Mas sozinhas, eu acho que elas não vão resultar em nada. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha de tudo isso. Você acha que o Gabriel não falou nada demais? Você acha que ele tem que ser punido sim e isso basta? Ou você tem alguma nova proposta? Deixa aqui nos comentários, vamos manter esse diálogo, acho que vai ser importante a gente trocar ideia sobre isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu te peço para fazer isso agora, deixa também seu like e compartilha com todo mundo. Esse é um tema importante para a gente trocar ideia. Aqui a gente tem vídeo falando sobre o funcionamento dos tribunais de justiça, tem vídeo falando sobre o caso do Vini Júnior e tantos outros. Tenho certeza que você vai gostar bastante aqui da nossa curadoria de assuntos. E em breve a gente volta com mais vídeos para trocar ideia com vocês. Grande abraço a todos e até mais.